Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 8 de janeiro de 2019, e o nosso tema hoje é discrição na mediunidade. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem, antes de começarmos, uma informação rápida. Hoje, dia 8 de janeiro, eu completo 6 anos de estudos na Umbanda. Pois é, parece que foi ontem que eu comecei, mas já se passaram 6 anos. Então, sempre que chega dia 8 de janeiro, eu lembro como uma data alegre, porque de fato o estudo da Umbanda abriu portas e perspectivas diferentes na minha vida, né? E um pouco disso vocês já conhecem através das reflexões, então é uma data sempre muito feliz para mim. Muito bem, mas vamos lá para o nosso tema, né? Discrição na mediunidade. Bom, eu diria que existem vários valores importantes e que o médium deveria observar se quer ter uma vivência mediúnica sadia, se quer ter uma mediunidade produtiva. E um desses valores é justamente a discrição. O médium precisa ser discreto. E infelizmente não é isso que a gente vê por aí. A bem da verdade, eu tenho a impressão de que alguns médiums deveriam incorporar ou com uma melancia no pescoço ou com um pisca-pisca, porque fazem questão de chamar a atenção o tempo inteiro. Querem estar em evidência o tempo inteiro. Quer que as pessoas olhem para eles o tempo inteiro. E frequentemente, nessa ânsia de suprir essa carência infinita, eles fazem algo muito feio, que é usar das informações espirituais que eles possuem para fins pessoais. E isso é uma coisa que eu acho terrível. Então, eu vou explicar direitinho o que eu estou falando. Hoje, a imensa maioria dos médiuns é consciente. Portanto, o médium se lembra da maioria das consultas que acontecem por seu intermédio. Mas ele se recorda dessas consultas não é para ficar fuxicando na vida do outro. É para que ele aprenda com as experiências do outro e também com os conselhos obtidos através das entidades. Tudo aquilo que a entidade ensina, antes de ser para o consulente que está na sua frente, serve para você. Então o médium se recorda do atendimento como uma lição viva para seu próprio aperfeiçoamento e crescimento pessoal. Mas infelizmente, algumas pessoas fazem mau uso dessa informação. Então, por exemplo, se o médium é inseguro, assim que ele desincorpora, ele vai para a pessoa e fala assim: ah, você passou com o meu guia, né? Você gostou? Foi bom? Aquilo que ele te disse está certo? Está errado? Sabe como é? Que eu sou bem inseguro? Esse tipo de coisa é muito ruim. Uma vez, uma pessoa ficou bastante espantada quando isso aconteceu. Terminou o atendimento, o médium veio conversar com ela como se estivesse dando continuidade à consulta, só que agora desincorporado. E ela ficou sem graça de falar aquilo na hora, mas depois ela perguntou, falou: nossa, mas ele se lembra? Porque eu pensava que o médium apagava, que eu estava conversando com a entidade. Enfim, a pessoa não tinha um bom conhecimento de mediunidade e achava que tudo aquilo que era discutido ficava com a entidade. Mas o médium se recordava e foi conversar com a pessoa sobre isso. Então, olha aí, se tivesse sido discreto, talvez não teria causado tanto incômodo, porque a pessoa depois se fechou e falou: bom, se ele se lembra de tudo e vem conversar comigo, então eu não vou mais me abrir para a entidade, né? E tem muita gente que pensa isso, né? Pessoas que não conhecem a fundo a mediunidade muitas vezes se assustam. Outra situação que eu vi de perto era uma reunião de desobsessão, manifestou-se ali um espírito, ele foi reconhecido por uma pessoa presente
era um familiar que havia desencarnado em situações muito complicadas e que estava sofrendo no mundo espiritual. Então ele deu a sua comunicação, ele foi atendido, etc. Aí quando terminou a reunião, a pessoa foi embora, chegou na casa dela, saiu contando para todo mundo. Gente, vocês não sabem quem é que se manifestou hoje, foi fulano. Nossa, você não sabe como que ele está sofrendo. E essa informação chegou até as pessoas de convivência mais próxima desse senhor que havia desencarnado e trouxe sofrimento a essas pessoas que estavam ali ainda em luto, lidando com a perda, e chegam desavisados falando, deu comunicação lá no terreiro e ele está mal. Gente, é preciso bom senso, discrição. Você está ali para aprender, você está ali para auxiliar. Onde já se viu você chegar para uma família que acabou de perder um familiar e você chega para ela e fala, seu parente deu comunicação lá no terreiro e ele está mal. Isso vai ajudar em que a pessoa? É construtivo, por acaso? Então tem muita gente que falta bom senso. E faltando bom senso, comete essas atrocidades. Porque isso é uma verdadeira atrocidade espiritual que o médium faz. As próprias entidades são cuidadosas no seu falar. Quando vão fazer revelações, seja sobre o nosso passado, sobre o nosso futuro, elas tomam sempre muito cuidado, porque sabem que estão aqui para nos direcionar e não para viver a nossa vida e fazer as nossas escolhas. Isso é uma coisa nossa. Então, se as entidades que são os nossos exemplos diretos são prudentes, não ficam falando toda hora, não dão com a língua nos dentes toda hora, por que o médium não faz o mesmo? Então, olha a responsabilidade, nós estamos lidando com vidas. As pessoas levam muito a sério as informações que vêm através de nós, assim como também levam muito a sério aquilo que dizemos a elas. A quantidade de médium alucinado também que eu tenho encontrado é uma coisa espantosa. Gente, por exemplo, que entra na casa do outro, sai se arrepiando e já fala, está carregado, tem que fazer um trabalho, e a pessoa fica apavorada. Espera aí, ainda que seja verdade, é assim que você diz para a pessoa? Ainda que a casa esteja carregada, ainda que ela esteja com uma renca de obsessores, você sai falando isso imprudentemente, tacando na cara de alguém que nem tem preparo para lidar com isso? Então nós precisamos bom senso, seriedade, temos que lembrar que nós somos simples instrumentos. E até mesmo quando as pessoas nos procurarem, a gente deve se esquivar, deve agir com tranquilidade. Às vezes acontece, a pessoa acabou de passar um atendimento com um guia, procura um médium, quer mais informação, e às vezes eu vejo o médium conversando com a pessoa como se agora quem assumisse a consulta foi ele. Meu irmão, me desculpa, mas você conversou, isso foi com a entidade, não foi comigo. Então semana que vem no outro trabalho você volta. E aí você pergunta para ela, o médium não tem que se meter nisso, gente. Então eu digo essas coisas porque elas acontecem. Eu converso com gente do Brasil inteiro que me relata isso. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Creio que vou continuar vendo, mas de qualquer forma fica a reflexão. Vamos ser discretos. É para o nosso próprio aprendizado. Não é para ficar falando para todo mundo. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.